Inveja. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. A inveja sempre foi uma emoção sutilmente disfarçada em nossa sociedade, assumindo aspectos ignorados pela própria criatura humana. As atitudes de rivalidade, antagonismo e hostilidade dissimulam muito bem a inveja, ou seja, a própria prepotência da competição, que tem como origem todo um séquito de antigas frustrações e fracassos não resolvidos e interiorizados. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. Faz o gênero de superior, quando em realidade se sente inferiorizado, por isso quase sempre deixa transparecer um ar de sarcasmo e ironia em seu olhar, para ocultar dos outros seu precário contato com a felicidade. Acreditamos que, apesar de a inveja e o ciúme possuírem definições diferentes, quase sempre não são diferenciados ou corretamente percebidos por nós. As convenções religiosas nos ensinaram que jamais deveríamos sentir inveja pelo fato dela se encontrar ligada à ganância e à cobiça dos bens alheios. Em relação ao ciúme, os padrões estabeleceram que eles estariam exclusivamente ligados ao amor. É por isso que passamos a acreditar que ele é aceitável e perfeitamente admissível em nossas atitudes pessoais. Analisando as origens atávicas e inatas da evolução humana, podemos afirmar que a emoção da inveja não é uma necessidade aprendida. Não foi adquirida por experiência, nem por força da socialização, mas é uma reação instintiva e natural comum a qualquer criatura do reino animal. O agrado e carinho a um cão pode provocar agressividade e irritação em outro, por despeito. Nos adultos, essas manifestações podem ser disfarçadas e transformadas em atos simulados de menosprezo ou de indiferença. Já as crianças, por serem ingênuas e naturais, mordem, batem, empurram, choram e agridem. A inveja entre irmãos é perfeitamente normal. Em muitas ocasiões, ela surge com a chegada de um irmão recém-nascido, que passa a obter no ambiente familiar toda atenção e carinho. Ela vem à tona também nas comparações de toda espécie, feita pelos amigos e parentes sobre a aparência física, privilegiada de um deles. Muitas vezes, a inveja manifesta-se em razão da forma de tratamento e relacionamento entre pais e filhos. Por mais que os pais se esforcem para tratá-los com igualdade, não o conseguem, pois cada criança é uma alma completamente diferente da outra. Em vista disso, o modo de tratar é consequentemente desigual, nem poderia ser de outra maneira, mas os filhos se sentem indignados com isso. A emoção da inveja no adulto é produto das atitudes internas de indivíduos de idade psicológica bem inferior à idade cronológica, os quais, embora ocupem corpos desenvolvidos, são verdadeiras almas de crianças mimadas, impotentes e inseguras que querem chamar a atenção dos maiores no lar. O mestre de Lyon interroga as vozes do céu. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E elas, com muita sabedoria, informam. Há, no entanto, homens que julgam ser esse é o remédio aos males da sociedade. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. A necessidade de poder e de prestígio desmedidos que encontramos em inúmeros homens públicos nas áreas religiosas, política, profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar ou de um sentimento de onipotência, com que tentam contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil. Encontramos esses indivíduos, dos quais os espíritos se reportam
na questão acima, nas lutas partidárias, em que só aparentemente buscam a igualdade dos direitos humanos, prometem a valorização da educação, asseguram a melhoria da saúde da população e a divisão de terras e rendas. Sem ideais alicerçados na busca sincera de uma sociedade equânime e feliz, procuram, na realidade, compensar suas emoções de inveja mal elaboradas e guardadas desde a infância, difícil e carente, vivida no mesmo ambiente de indivíduos ricos e prósperos. Tanto é verdade que a maioria desses defensores do povo, quando alcança os cumes sociais de poder, esquece-se completamente das suas propostas de justiça e igualdade. Eis alguns sintomas interiorizados de inveja que podemos considerar como dissimulados e negados. Perseguições gratuitas e acusações sem lógicas ou fantasiadas, inclinações superlativas à elegância e ao refinamento com aversão à grosseria, insatisfação permanente, nunca se contentando com nada, manifestação de temperamento teatral e pedantismo nas atitudes, elogios afetados e amores declarados exageradamente, animação competitiva que leva às raias da agressividade. O caráter invejoso conduz o indivíduo a uma imitação perpétua à originalidade e criação dos outros, e como consequência lógica, a frustração. Isso acarreta uma sensação crônica de insatisfação, escassez, imperfeição e perda, além de estimular sempre uma crescente dor moral e prejudicar o crescimento espiritual das almas em evolução. Questão 811. Será possível já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Questão 811A. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade? Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Alguém gostaria de fazer um comentário? O que eu acho mais interessante, no caso... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá joia. É de lembrarmos, assim, que dentro do aspecto humano, a inveja, ela faz parte. E uma situação que eu acho muito interessante, principalmente, por exemplo, no terreno do autoaprimoramento pessoal, é que quando o sentimento da inveja vem, o ideal é olhar para si, para o que falta em si, né? Então, assim, é um material interessante de trabalho pessoal, para entender onde estão as suas faltas, né? Porque não tem a ver com o outro, tem a ver com as suas faltas, tem a ver com o que ainda não foi estabelecido dentro de si, do ponto de vista da aceitação, né, da sua vida, ou inclusive trazer à luz do que você precisa, né, do que nós precisamos nos mover para buscar, já que aquela falta está ali. Então, mais do que colocar como sendo um sentimento feio, né, é um sentimento em que pode trazer uma luz muito forte acerca de si próprio, né? É uma questão que no consultório, inclusive, eu utilizo muito, porque acaba que sempre tem aquela história, o invejoso, a inveja é feia, né? A inveja é errada, a inveja é mesquinha, o invejoso, ele é alguém que não está dando conta de si, é porque em algum grau não está dando conta mesmo, porque nós não damos conta de todos os aspectos de nós mesmos. Agora, se eu olho para aquilo e falo, nesse momento, eu estou sentindo inveja, o que
isso tem a ver com a minha vida, como que eu trabalho em mim, né, essas faltas do que está me causando inveja, e aí eu trago luz acerca de um sentimento pessoal, e a partir dali eu faço um trabalho de reformulação em mim, né? Eu achei muito interessante, né? Normalmente a gente percebe inveja, né, mais comumente, né, relacionada a coisas materiais, né? E aqui ele extrapola muito isso, né? E se a gente deixar essa coisa da inveja pelas posses que os outros ao nosso redor têm, a gente cai num sentimento muito intimamente ligado ao próprio ego, né? Que a inveja, se você vê essa inveja que a própria Janine estava falando, né? Está muito relacionada com o que a gente quer ser e o que a gente vê nos outros e gostaria que a gente tivesse e acha que não tem. E a gente começa a invejar aquilo, né? Pô, o fulano é muito inteligente. Pô, olha como ele entende isso rápido. Olha como ele faz isso bem. Olha como ele é bondoso. Olha como ele é caridoso. Como é isso, como é aquilo. Então a gente passa a nos espelhar, de certa forma, no que aquilo que a gente projeta de qualidades naqueles que estão ao nosso redor, e por algum complexo, não sei, né, a gente se ressente de não ter aquilo e passa a almejar aquilo, e isso pode passar de um nível, não é bem aceitável a palavra, né, mas compreensível talvez, né, e a gente exagerar nessa aspiração de atingir aquilo que a gente acha que tem que ter também. E isso acaba levando para esse lado da inveja, né? Que a gente quer ser igual, quer ser bem, quer ser algo de destaque na nossa própria vida, na vida de todo mundo ao nosso redor, e deixa de olhar para si e começa a ver só o que os outros têm. Ah, então eu vou copiar quem está ao meu redor porque ele é elogiado, ele é benquisto, e não faz um desenvolvimento natural daquelas qualidades por si. E isso acaba gerando, acho que, um sentimento de conflito interno e externo. Diga aí, Diva. Eu acho isso também. Eu estava pensando, Silvio, que a gente, às vezes, quer uma coisa que nem é que a gente queira mesmo, seja bom para a gente mesmo. A gente sofre uma influência, aí fica com inveja daquela situação X, e de repente, se você vai viver aquela situação, você vai olhar e falar assim, nem era isso que eu queria, nem isso me traria felicidade. Aí eu me lembrei do autoconhecimento nisso, né? Porque até para ter inveja, a gente tem que ter autoconhecimento para saber se aquilo realmente é aquilo que vai vai me completar, sei lá, vai me fazer bem. Porque a gente fica imaginando, né? Mas de repente nem é a coisa que. Eu acho que daí, de repente, eu fiquei viajando aqui, eu pensei, muita gente que inveja riquezas e depois fica rico e é infeliz, né? Talvez não fosse a inveja de uma coisa que não era essa, né? Nossa, Deus, você tirou as palavras da minha boca. Eu falo exatamente sobre o autoconhecimento. Eu parei, eu gostei muito do ponto que a Janine falou, de ver a inveja como algo que ele assente ali como uma possibilidade de estudos internos. Sabe? Então, se a pessoa lá sentiu a inveja, a primeira coisa é perceber ali e falar assim, opa, o que posso trabalhar em mim para adquirir essas qualidades, essas virtudes. Porém, tem esse outro aspecto, que é a pessoa ela tem que ter muita clareza de que cada pessoa é diferente, ela tem as suas singularidades, os seus dons, e que
às vezes a pessoa almeja algo que lá no fundo não é a sua predisposição. Então, pensando em um universo orgânico, onde cada ser ele tem uma determinada função e ele tem determinadas predisposições, a gente tem que ter esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento para que possa se analisar e ali ser só uma inspiração de crescimento, sabe? E então esse é o ponto que eu queria colocar. E aí eu me lembrei uma vez, quando eu estava na graduação, né, eu morava numa república ao lado de um centro católico, eu gostava muito de conversar com um padre lá, o padre Ricardo. Aí tinha no curso de física, era muito puxado, né, a gente estuda muito para quase que passar na média, assim, e tinha um que era, e assim, era luminar, ele sentava ali, ele já pegava tudo e já tirava 10. E aí, uma vez eu conversei com o padre Ricardo, né, ali, aquela inveja, o padre Ricardo, fulano, ele praticamente assiste a aula, faz e só tira notão, ele consegue viver, e eu fico nesse esforço todo. E aí ele chegou e falou assim, você já pensou na possibilidade dele ser mais inteligente do que você? Aí eu, ah, é, né, ou seja, ele é tão claro a informação, ó, ele é mais inteligente, ele tem essa facilidade e você não tem, você vai ter que lutar para conseguir no 5, aceite e aprenda com ele, mas também aceite as situações da vida. Então, aquilo, eu nunca esqueci daquela lição que ele me deu, sabe? É isso. É bem interessante sempre a gente lembrar, até dentro daquele espectro em que o Ismael e o Paulo falaram numa dos nossos encontros, né, sobre a grande síntese, que tem uma hora em que a variação entre o escuro e a luz, existem tantas variações que praticamente se torna uma coisa só, né? Na verdade, a inveja é a admiração. É uma admiração que vem ao encontro do buraco da pessoa, né? Por isso que é interessante dentro desse processo, né, do que a Diva falou do autoconhecimento, de olhar em termos dos meus buracos, né? O porquê isso me falta, o porquê o que tem no outro está me causando um sentimento tão forte de inveja. Por que isso tem falta na minha vida, né? E aí isso faz com que eu olhe para a minha vida. Quando eu trago para mim, o que eu acho interessante é que quando eu trago para mim, eu tiro a energia do outro. Eu acho que, assim, até do ponto de vista, não sei, mas espiritual e energético, é como se eu recolhesse o que eu, de alguma forma, estou colocando no outro. Porque eu trago para a minha história e ali eu burilo dentro de um círculo energético da minha própria vivência. Eu entendo que não tem nada a ver com o outro, né? Não tem a ver com o fato do outro ser bom. O outro pode ser inteligente, está na história dele. Por que eu tenho que olhar para a minha história da inteligência? Por que eu tenho que olhar para a minha história do ter ou não ter? Né? Então, assim, eu penso que levando em conta a nossa trajetória evolutiva, em que energeticamente nós ainda prejudicamos uns aos outros a partir dos nossos desequilíbrios, quando eu coloco todas essas emoções dentro da minha esfera pessoal de trabalho, eu liberto as possibilidades de eu estar prejudicando o outro com a minha inveja. Porque a minha inveja não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Não sei se isso teria sentido. Sentido tem, mas só vou puxar um outro ponto que ele coloca no texto, que a gente não falou até agora, quando ele associa a inveja intimamente com ciúmes. Então ele coloca nesse bolo todo aí a nossa vaidade também.
que talvez seja um grande impulsionador dessa inveja, vamos colocar negativa, né, que a gente tem uns pelos outros, né, que é justamente aquilo que você está falando, Janine. Os nossos buracos, né, ele causam ciúmes, né, eu não tenho aquilo, e a nossa vaidade quer que a gente tenha aquilo, né, pois eu quero, o caso que o Ismael estava falando, poxa, por que ele é inteligente? Eu quero ser tão inteligente assim também, então eu quero ser o que eu acho que os outros chamam atenção pelo que são, eu quero também aquela deferência, isso nada mais é do que vaidade que a gente tem também, e acho que um pouco dessa vaidade vai se misturando nesse processo todo e estimula essa coisa da inveja, porque ele coloca aqui a inveja em várias situações que eu nunca nem assim tinha me ligado, né? Mas em muitos momentos como uma coisa natural, que é esperado que aconteça. Que o que acontece negativo a partir dessa inveja aí? É justamente quando a gente exagera no ciúmes pelo que os outros têm, no nosso ego, na nossa vaidade, que exacerbam isso. Não sei, veio mais ou menos isso assim, comecei a divagar sobre esse ponto aqui. É exatamente isso, né? Porque a vaidade, ela está dentro de uma necessidade ainda de ser visto, né? A vaidade tem uma questão relacionada ao outro, né? Então, por isso, traz aí um processo em que eu tenho uma vaidade, eu preciso que o outro me veja assim. Quando a gente fala, né, até no sentido de nos trabalharmos, é entendermos que quando aquele sentimento, ele deflagra em mim esse aspecto, eu posso olhar para a minha própria vida. Eita, Gláucia, a Janine caiu, então diga que depois ela... Ai, será que fui eu que derrubei ela? Não, Não, claro né? que não. Não, Ela não, voltou, aqui, ela ela tava... voltou, ela voltou. Diga, Vamos ver irmã. se ela quer falar mais. Janine, você caiu. Eu vi que eu caí, Janine. mas eu levantei. Porque a vida é assim, a gente cai e levanta. Não, mas assim, era só isso mesmo. Eu acho que assim, a gente lembrar sempre que quando eu sinto algo assim, ou vem, olhar para nós, olharmos para as nossas vidas, ver o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que mudar. Porque o problema, às vezes, do sentimento em que a gente não traz para o processo pessoal, é como se eu tivesse que simplesmente, né, eu ignoro a chance de movimentar a minha vida, a minha própria situação. Eu vi isso em vários momentos, assim, pessoas que chegam para o consultório e falam, nossa, eu estou sentindo inveja de tal, né, pessoa, né, eu tive recentemente uma mãe com 2 filhos, ela falou, eu tenho uma amiga que ela tem, meu Deus, e ela consegue fazer não sei o que, ela consegue fazer não sei o que, ela consegue não sei o que, ela sempre está maquiada, como que ela está dando conta, como que ela dá conta, aquilo me dá uma inveja, né? E aí, o que acontece? Ali a gente foi começar a pensar que, assim, não era a inveja dela. Ou seja, não era porque... Aí, por exemplo, no primeiro momento ela falou, não é possível, ela não está cuidando direito dessas crianças, né? Aí esta inveja do julgamento. Não, talvez ela esteja cuidando direito, né? O que é que nela você gostaria de ter? Aí começa, né? Eu gostaria de ter tempo para fazer ginástica. Então, assim, como que a gente vai movimentar a sua vida para ter tempo de fazer ginástica? E ali ela começa, porque aí eu retiro do outro e eu olho para a minha vida. E aí eu começo a organizar. Será que essa necessidade de não delegar, né, aquele momento, alguém cuidar, né, seria também um processo de apego? E assim a pessoa vai se trabalhando e até o dia em que a ginástica foi encaixada, em que a vida está mudada, em que a outra pessoa não provoca aquilo nela, porque sempre diz respeito a nós. Né? Então, é nesse sentido, que a gente pode sempre estar nos movimentando para favorecer. Então, às vezes, as emoções, elas são indicadores de possibilidade de mudanças nas nossas vidas.
se a gente olhar com carinho para isso, né, trazer, a gente usa muito na psicologia uma palavra que fala, retira a projeção. Né, porque enquanto eu coloco no outro, eu não trabalho a mim mesma, eu não mudo a minha vida, eu não mudo as minhas possibilidades, eu não cresço as minhas potencialidades. Então, retira a projeção, tira do outro, né, põe para si.